Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui de volta hoje para conversar com vocês, com uma pessoa muito especial. Eu quero, antes de começar a conversar com ele, pedir para vocês, se puder curtir, compartilhar, comentar, para que a gente leve esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Essa pessoa que está aqui comigo hoje é personal trainer, é o meu personal, é uma honra ter o Gabriel aqui conosco. Eu vou apresentá-lo para vocês e vou deixar que ele se apresente. Gabriel Polidoro, ele é formado em Educação Física, licenciado e bacharelado, pós-graduado em Musculação e Condicionamento Físico pela FMU. O Gabriel veio aqui conosco hoje para conversar sobre a importância do exercício físico na melhor idade. Oi, Gabriel, é um prazer, estou muito agradecida e muito feliz de ter você aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Carol. O prazer é todo meu. Espero que de alguma forma a gente consiga agregar valor às pessoas, né? Principalmente nesse período de pandemia. Sim. Gabriel, eu convidei você, até porque tem uma história bem bacana. Eu conheci o Gabriel treinando, fazendo atividade de personal com uma idosa. É isso mesmo. E isso me chamou bastante atenção. Então eu convidei ele para relatar, para conversar e para nos mostrar a importância que tem a atividade física para o idoso. Eu quero que você comece, Gabriel, se puder, explicando para a gente a diferença da atividade física no cotidiano Sim. para o exercício físico direcionado. Legal, é um tema interessante que as pessoas confundem muito, né? Acabam falando, eu preciso fazer uma atividade física. A atividade física ela está ligada às situações do cotidiano, varrer, Sim. ir até um local para pegar o ônibus, lavar uma louça. Isso são atividades do cotidiano. Então, assim, o idoso mesmo ele tem esse hábito de muitas vezes não começar a treinar porque fala, até pessoas mais novas, eu já faço atividade, eu já faço exercício, eu já vou a pé para o trabalho, por exemplo, é uma coisa bem comunente. E isso não é direcionado, são coisas que todos nós fazemos. O exercício físico é aquele voltado para a melhora do seu desenvolvimento físico, né? É quando você tem algum tipo de patologia, você não vai varrer uma casa achando que é uma atividade. O exercício ele trabalha em cima da sua disfunção, principalmente o idoso que tem bastante disfunção, né? Perdas, né? O processo fisiológico do envelhecimento ele traz bastante perdas e você treinar, fazer o exercício físico, ele ameniza essas perdas. Então, aquele idoso que fala, eu já fui a pé hoje até o mercado, Exato, já voltei, isso não é considerado exercício físico. Exatamente. Isso pode até ajudar na parte cardíaca, respiratória Exatamente. dele por ir e vir, mas não é o exercício recomendado. Exatamente, perfeito. Assim, a gente não pode banir, né? O idoso falar assim, eu já andei hoje, você não vai falar, não, mas é diferente, você pode abordar de uma forma diferente, você pode falar, não, você fez isso, mas não é uma coisa direcionada. Quando a gente faz o exercício, é uma coisa voltada para o seu melhor desenvolvimento, que é diferente de atividade. Eu acho importante também frisar em nunca bater de frente, né? Porque o idoso ele já é uma pessoa, assim, de certa forma, mais, eu não diria complexa, assim, mas eu acho que mais resistente. Exatamente. Então, acho que na forma de abordar e conscientizar da melhor maneira tem que ser uma coisa bem pensada também. Uma outra coisa que eu queria conversar com você é a importância do treino resistido para maior autonomia funcional. Vou traduzir isso. O idoso, e digo isso por todos que eu conheço, pelo amor e carinho que eu tenho a vocês. Eu não quero dar trabalho para o meu filho, eu não quero dar trabalho para minha cunhada, eu não quero dar trabalho para o meu irmão. O idoso tem essa característica. Exatamente. De achar que ele está dando trabalho. Então, para você que não quer dar trabalho, que acha que está dando trabalho, conta pra gente a importância da atividade física para que isso não aconteça, né? Legal, né? Falar sobre isso porque é uma coisa bem comum também de acontecer, né? Primeiro assim, que em algum momento da vida a gente vai depender de outras pessoas para cuidar de nós, isso é inevitável. Mas quando o idoso fala isso,
é justamente pensando em ele ter uma autonomia funcional. A autonomia funcional parte do princípio de não sentir dor na articulação, não ter limitação física, fazer suas atividades do cotidiano sem uma pessoa supervisionando, porque automaticamente quanto mais supervisão ele tem, ele se sente menos independente e isso acaba afetando a saúde mental deles. Foi até um relato que eu acho importante falar para você, foi o pensamento da minha aluna. Ela falou assim, eu quero treinar porque eu tô com uma certa dor no joelho e eu quero depender o menos possível dos meus filhos. Então, uma das abordagens foi justamente essa. E em cima de suas limitações e de suas virtudes por ter essa prática com exercício, a gente fez o exercício não atividade voltado para ela. Logo ela foi sentindo que as suas atividades do cotidiano estavam rendendo muito mais, assim, ela estava fazendo muito mais coisa e cansando muito menos. Então o exercício teve uma influência na atividade física. Aí você vê que se interligam, né? A melhora o exercício físico vai ajudar a melhora do seu desenvolvimento nas suas atividades do cotidiano, por ser uma coisa direcionada. Você fala muito isso pra gente. Sim, né? Que treinar é muito importante para que a gente consiga ir no mercado descansar menos. Exatamente, trabalhar e fadigar menos. Sem dúvida. O exercício físico melhora o condicionamento e daí a gente consegue fazer as atividades cotidianas Exatamente. com mais disposição. Você começa a liberar hormônios produtivos, né, como a adrenalina, a noradrenalina, hormônios que te fazem sentir vivo ali. E isso parece que te desperta mais do cotidiano. Eu acho importante falar que apesar da gente estar falando do idoso, não necessariamente uma pessoa que não tem autonomia funcional é um idoso. Tem muita gente ali na faixa dos 30, 40, 50 que já está cheio de limitações. Eu acho que muitas vezes o idoso até tem mais conscientização disso, que é importante o exercício físico. E isso se interliga totalmente. Você faz as suas coisas do cotidiano, chega no final do dia você não sente aquele cansaço. Sim. Às vezes você sente até um certo cansaço, mas você está inteiro. Perfeito. Eu sinto muito já essa diferença. Eu acho que as primeiras mudanças são essas, né, galera? Não são diretamente ligadas à sua estética. Isso. Mas é um sono melhor, é um final do dia onde você consegue ter mais disposição ainda, né? Sim, é isso legal. mesmo. Uma outra coisa que eu ouço muito reclamação é as pessoas tratarem o idoso como sendo uma criança. Exatamente. Né? O idoso não é uma criança e o idoso não é um inválido. Exatamente. Então eu quis trazer você aqui para falar principalmente com a gente sobre a importância do exercício físico para melhorar a atividade cotidiana deles, justamente por isso, porque as pessoas acham que porque se tornaram idosas elas devem se acostumar com a dor. Exatamente. Né? Elas são tratadas quase como crianças, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse melhor isso. Primeiro, Gra, que assim, o idoso ele é uma pessoa que ele é muito mais vivida que todos nós, inclusive, né? Então, assim, quando ele começa a ser tratado como uma criança, ele começa a se sentir mais frustrado, assim, como se todo aquele processo que ele fez durante a vida fosse inválido e ele ser comparado a uma criança, no caso, né? Na verdade, o tipo de abordagem, a gente muitas vezes tem que falar a linguagem dele. Tentar entrar no mundo dele para ele ter mais essa intimidade, assim, né? Até no meio do treinamento com o idoso você escuta muito ele falando sobre o passado e tudo mais, então tem uma diferença. A criança ela é tratada com lúdico ali, onde você tem que pegar na mão. O idoso você tem que ser principalmente um bom ouvinte. Eu acho que isso é o grande tratar bem o idoso, né? Em cima disso ele vai ganhando a confiança em você. Você tem ali uma pessoa que grata, principalmente, porque quando você começa a treinar um idoso, você tem a confiança dele, pela forma como você trata ele nunca mais vai te abandonar nesse sentido ali, porque ele vai ter a confiança de poder falar sobre outros assuntos da época dele, que você vai estar ali sempre como um ouvido amigo. Uma questão que você me passou, que eu gostei muito de aprender e queria que você dissesse para eles, a importância do exercício físico na parte de articulação, na parte óssea do idoso, porque a gente acha que é um idoso, ele tem que sentir dor, ele tá assim mesmo porque o organismo dele já tá mais cansado, o organismo dele já é mais velho, e não é assim, não é isso, né? É verdade, Gra. Uma outra frase que as pessoas costumam falar muito assim, né? Quando você ficar velho você vai sentir dor. Isso. E também é uma coisa que
Na verdade, eu também não. É uma coisa que assim, a gente sofre o processo fisiológico do envelhecimento, né? A idade traz isso. A gente perde DMO, que é a densidade mineral óssea. A gente tem uma sarcopenia, que é uma queda de força muscular. A gente tem também uma osteopenia, que é muito comum, que é o que antecede um pouco a osteoporose. Mas assim, o treinamento ele retarda esse processo. Todos nós ficaremos velhos, mas a gente acaba retardando. Por quê? Muito do treinamento, principalmente do treino voltado para a musculação, quando você fala treino resistido é a musculação, você acaba estimulando um líquido sinovial, por simplesmente fazer o movimento de flexionar, estender o joelho, e isso estimula um líquido que chama líquido sinovial, onde lubrifica todas as suas articulações. E isso é produzido pelo próprio corpo. Tem ali as composições de aplicação de ácidos que fazem esse processo, mas se você for parar para ver, o próprio movimento correto ajuda nesse processo de maneira natural. Então todos esses processos, né, inclusive diabetes, pressão alta, isso tudo é controlado com exercício físico. Sensacional. É bem interessante. O exercício físico ele vai ajudar o idoso que tem então esse problema a melhorar o condicionamento e sentir menos dor. E a gente que é jovem, é importante que a gente faça o exercício físico para já preparar o nosso corpo para não sentir a dor, né? Como se você visse tudo isso como um fator de investimento a longo prazo. Você já começa fazendo desde agora, porque assim, outra coisa que é comunente a gente abordar são os aspectos mentais, perda de memória, né? A questão do Alzheimer também, que é uma coisa muito corriqueira. E se você for parar para ver, você não consegue remediar doenças mentais depois que descobertas, mas se você já trata ou já faz o trabalho preventivo lá atrás, você acaba tendo muito mais sucesso nessa fase, ou pelo menos retardando todos esses danos que o processo fisiológico do envelhecimento traz. Mas se você comparar dois idosos com a mesma idade, sendo que eles tiveram um histórico de vida, um sedentário e um totalmente ativo, você vê muita diferença. Isso eu ia te perguntar. Legal, se o treino é o mesmo, por exemplo, é idoso, então a gente vai fazer dessa forma. Não. Você acabou já de contar que vai ter que olhar o histórico. Exatamente. Assim como qualquer pessoa que inicia um treinamento, sempre preconizam, mas tem a questão da individualidade biológica, cada ser é de um jeito. Então você não pode colocar dois idosos de 60 anos no mesmo pacote. Às vezes o cara de 60 anos ele tem um histórico de atleta, ele sempre praticou exercício físico, ele sempre foi inserido no meio esportivo, ele come de maneira correta, e você pega um cara de 60 anos que foi totalmente inativo, assim. Aquele cara que trabalhou a vida inteira, mas nunca fez nada voltado. Se você olhar a postura dos dois, você consegue ver na postura a diferença. Então, em cima das informações que é por meio da anamnese, da entrevista que você faz, você consegue recrutar bastante informação e por meio dessas informações você faz a prescrição. A pior coisa é você colocar duas pessoas da mesma idade no mesmo pacote, vendo a questão idade cronológica. Tem a idade cronológica, que é a idade que a pessoa tem, e a biológica, que é muito adquirido pelos seus hábitos, bons ou ruins. Nossa, muito legal, Gabriel. Eu notei que o trabalho personalizado do profissional da educação física comigo tem feito toda a diferença no meu resultado. É bom que você fala isso, né? Você vai percebendo essas mudanças, né? Não são todas as pessoas, talvez, que consigam ter um trabalho personalizado, mas quem conseguir é de extrema importância, porque realmente o profissional ali, ele fica dedicado a você. E é isso que o Gabriel falou. Ele consegue fazer a atividade física voltada para você. No final do vídeo eu vou deixar as redes sociais do Gabriel, sigam ele. Se vocês tiverem interesse, o Gabriel faz também um serviço nesse momento da pandemia online, então vocês podem também entrar em contato com ele para que ele faça através, né, Gabriel, de videoconferência. De vídeo mesmo. E pode parecer uma coisa um pouco bagunçada, a treinar em casa, mas tem muitas pessoas que têm resultados ótimos treinando em casa. A grande diferença é, eu estou olhando você ali o tempo inteiro. Então, risco de lesão é uma coisa interessante abordar, galera, também, que as lives
foram bem incomunentes, né, nessa pandemia. Só que muitas vezes a live de 1 hora que uma pessoa de 25 anos está fazendo é diferente de um idoso de 60. E muitas vezes eles estão fazendo o mesmo treino de determinada pessoa. Isso pode acarretar em lesão. Então, dentro da chamada de vídeo, a gente tem a questão da individualidade biológica de ser uma coisa direcionada mesmo, evitando lesão e melhorando suas funções articulares. Muito legal. Eu quis trazê-lo, gente, para vocês entenderem coisas importantes. Isso de achar que vai no mercado e já está fazendo a atividade física do dia inteiro. Então, você que é idoso, você que é jovem, presta atenção nisso. Não é isso que significa que você está preparando o seu corpo para ter um envelhecimento com saúde, ou se você já está na melhor idade, não é essa atividade que está preparando o seu corpo para aliviar das dores. Segundo fator importante, se você não quer dar trabalho, você não é um trabalho mesmo, mas se você tem esse pensamento, começa a praticar um exercício físico regularmente, começa a prestar atenção na sua alimentação, isso vai melhorar o seu dia a dia e vai melhorar o dia a dia de quem convive com você. Muito contente de ter você aqui. Eu que agradeço. Quero convidar você para retornar mais vezes. Legal. Tem alguns outros assuntos. Gabriel vai retornar conosco contando alguns casos que ele tem de sucesso, de pessoas que tiveram prática de atividade física e hoje tiveram uma mudança de vida muito importante. Eu acho importante você ressaltar que tem uma coisa, Gra. Às vezes a limitação vem para você ver uma causa de começar, né? Muitas vezes você não pratica um exercício físico se você não tem uma dor, porque para você tá bom. Mas às vezes quando você recebe um chamado que você tá com uma limitação física, que você tá com uma dor articular, aí você começa a trabalhar por conta da notícia. Então já é importante você evitar de ter o problema já começando, não esperar chegar uma chamada de um médico falando que você precisa fazer. Já antecede esse processo para você primeiro já fazer, evitando e vendo que você não é um trabalho. Você, na verdade, está investindo em você para você ter essa autonomia funcional. Maravilhoso. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço, foi sensacional. Quero agradecer vocês. Pedir, não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar isso para o maior número de pessoas possíveis. Se Deus quiser, a gente pretende aí ajudar um número maior de pessoas que a gente conseguir. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve. Obrigado, gente. Valeu.